Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h26, 6h26, horário de Brasília. Muito bom dia a você que acompanha a nossa programação. Muito bom dia a você que está conosco nessa manhã, acompanhando a nossa programação através das nossas redes sociais, dos nossos canais digitais. Que bom que você está aqui conosco. Bom, já recebemos a nossa porção diária de hoje, o nosso maná diário, o nosso culto de madrugada. E agora vamos abrindo o nosso pós-madrugada, esse momento onde conversamos com os pastores sobre o tema trazido nessa manhã. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui para os aniversariantes do dia, a nossa irmã Ana Márcia Vieira Machado. Ela é esposa do pastor Antônio Carlos, ali na Igreja Cristã Maranata de André Carlone 1, na Serra. E ela está aniversariando hoje. Ana Márcia Vieira Machado, parabéns, recebendo aqui o nosso abraço, recebendo aqui as nossas felicitações e claro, de toda a sua família. E nós aqui da Rádio Manaim estamos mandando um grande abraço e feliz aniversário à irmã Ana Márcia Vieira Machado, tá bom? Um grande abraço a você aí, minha irmã. Também quem está aniversariando hoje deixa eu ver aqui, é a Rejane, a Rejane, esposa do irmão Ricardo, lá de Gaivotas, em Santa Catarina, completando 61 anos. Parabéns, minha irmã, que Deus te abençoe, tá? Grande abraço, irmã Rejane, aí de Gaivotas, em Santa Catarina. Deixa eu mandar um abraço também à minha querida irmã Claudete. A irmã Claudete, ela faz parte do grupo de irmãos com o pastor Bísio, a irmã Clara e outros irmãos, esses irmãos que voluntariamente fazem a interpretação de Libras da madrugada e do culto de madrugada. Inclusive, eu recebi agora há pouco da irmã Claudete aqui, deixa eu achar aqui rapidinho no meu celular, no próximo, agora dia 20 de julho, completou 3 anos de trabalhos com dando assistência a pessoas com deficiência, né? Transformando vidas. O pastor Bísio, a irmã Claudete, a irmã Clara e demais irmãos que fazem esse trabalho voluntário maravilhosamente há mais de 3 anos aqui pela Rádio Manaim, interpretação de livros, o culto da madrugada, e que tem abençoado tantas pessoas, né? E nós ficamos muito felizes de que os irmãos estejam realizando esse trabalho maravilhoso e nós fazemos parte disso também e aguardamos ansiosamente a vinda aqui da irmã Claudete e o pastor Bísio para falar aqui, contar essa experiência aqui na Rádio Manaim. Tá bom, irmã Claudete? Tá bom, pastor Bísio? Estamos aguardando vocês aqui. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui ao obreiro Tadeu, que mora aqui no bairro Hélio Ferraz, Hélio Ferraz 1, aqui na Serra da Grande Vitória, acompanhando aqui a nossa programação. Um abraço, viu, querido? O nosso irmão Tadeu, obreiro valoroso aí de Hélio Ferraz 1. E também eu quero glorificar o nome do Senhor pela vida do Leonardo, da irmã Kátia, do Samuel e da Sara, nossa querida irmã Sarinha. Eles retornando de viagem, sofreram um acidente. Eu recebi até aqui a foto, né, o vídeo, e graças a Deus deu um livramento, tá todo mundo bem, não ficou sequelas, alguns arranhões, né? Mas tá todo mundo bem. Ficou sabendo disso, pastor Marcelo? Com certeza. No momento do acidente, nós oramos por eles ali, depois na assistência, estamos juntos dando assistência. Inclusive, Léo, o Léo vai fazer hoje uma cirurgia. Não tem nada a ver com um acidente. Nada a ver. É o cálculo renal. Vai fazer hoje a cirurgia. 8h30 da manhã. 8h30, exatamente. E assim, foi um grande livramento. Realmente. A mão do Senhor ali literalmente foi estendida. Houveram alguns dons mostrando como o Senhor operou para dar esse livramento, e foi algo assim maravilhoso. A gente precisa verdadeiramente não esquecer, quando a gente faz qualquer deslocamento, de estar no clamor, de estar vigilante, porque se não operasse a mão do Senhor da forma que operou, certamente haveria perdas na família. É verdade. Mas o Senhor guardou, livrou. Glória até a a forma como o carro bateu, a gente entende que foi o ponto que deveria
atingir de maneira a não trazer dano para a família. Foi algo extraordinário, maravilhoso mesmo que Deus realizou. E nós glorificamos o nome do Senhor pela vida dessa família, ou pelas vidas, né? Dessa família. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Um grande abraço à nossa irmã Kátia, nosso irmão Léo, que daqui a pouquinho vai passar por essa cirurgia de cálculo renal, daqui em Vila Velha, aliás, né? E se der, eu vou até ir no hospital daqui a pouquinho, dar um abraço em vocês aí, tá bom? Muito bem, peço aqui oração aos irmãos pelo nosso irmãozinho Benaia, que tem 2 aninhos, ele vai passar por uma cirurgia delicada na coluna e os médicos não garantem o sucesso da cirurgia, mas ele vai ter que passar por essa cirurgia enfim, mas nós cremos um Deus que pode operar uma bênção para que essa cirurgia seja um sucesso. E eu peço aos irmãos estejam orando pelo Benaia. Ele tem apenas 2 anos de idade e vai passar por essa cirurgia delicada. Ele é sobrinho de um pastor nosso e eu peço aos irmãos estejam orando, por favor, pelo nosso Benaia. Não esqueça não, tá bom? Benaia. Você vai dar uma bênção ao Benaia, à família, né? Aos médicos que estarão operando ali o nosso querido irmão e que a mão do Senhor possa estar ali também. Muito bem. Queridos, nós vamos dar início aqui ao nosso pós-madrugada. Vou pedir o nosso irmão Sena para colocar na tela, por favor, Sena, o texto trazido nessa manhã, Salmo 72, versos 12, 13 e 14, diz assim, o texto sagrado, verso 12, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Verso 13, compadecerá do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. Verso 14, libertará a sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Esse foi o texto trazido dessa manhã. Antes da gente dar o start, a saída aqui, a largada, conversando com o pastor Guilherme Campos, deixa eu passar aqui um dom espiritual para os irmãos que estão acompanhando o nosso pós-madrugada de hoje. O servo via em visão 3 senhoras, 3 irmãs nessa manhã que estavam chorando, estavam em prantos e elas diziam chorando que estavam cansadas demais por toda a situação que elas estavam passando. E nesse momento o Senhor enviava 3 anjos, saíam da eternidade, cada um deles foi ao encontro de cada uma dessas 3 irmãs. E então esses anjos derramaram óleo sobre a cabeça das irmãs, penteavam ali os seus cabelos e dava uma Bíblia dourada na mão de cada um. Esse foi o dom espiritual que eu recebi às 5h46, né? E o Senhor está dando uma bênção a essas 3 irmãs que nessa manhã estavam chorando, estavam angustiadas, aflitas por algum motivo, e o Senhor já socorreu da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Exatamente o texto que o pastor trouxe nessa manhã, porque o nosso Deus, ele livra, ele se compadece e ele liberta quem? Ao necessitado quando clamar, ao aflito que não tem quem ajude, ao pobre, né? E também liberta a sua alma do engano e da violência, e o sangue de São Jesus aí socorrendo. Que coisa gloriosa, né? Só temos que glorificar o nome do Senhor. Pastor Guilherme Campos, Senhor querido, esses salmos que o Senhor trouxe nessa manhã, ele é um salmo totalmente messiânico, né? Ele há algumas linhas, né, de rabinos estudiosos que dão a Davi, né? Davi que escreveu esses salmos. Outros não, foi Salomão. O importante é que ele foi inspirado pelo Espírito Santo, não é verdade? E ele é totalmente messiânico, porque ele fala, se os irmãos lerem aqui todo o texto, todos os salmos aqui, esse Salmo 72, vai ver o que eu estou falando. E ele fala exatamente sobre isso, sobre o Senhor livrará. No hebraico aqui, a palavra livrará é mais do que livrar, é arrebatar. A palavra no hebraico aqui é arrebatar, é escapar, libertar, tirar. Então ele vai fazer isso ao necessitado quando clamar,
né? E nós, como necessitados, clamamos, Senhor, para nos tirar desse mundo, para nos arrebatar, levar para Nova Jerusalém. Ele fala, ele libertará. No hebraico, é mais do que dar liberdade, é comprar de volta, é resgatar, redimir. Não foi isso que ele fez? Ele pagou o alto preço da cruz do Calvário. Ele nos resgatou. Aliás, o texto aqui, esse verbo libertar, é comprar de volta, é pagar a dívida, né? Saldar a dívida, aquilo que estava pendente. Ele, Colossenses fala, a nota promissória que era contra nós, ele pagou na cruz do Calvário. E fala assim, e vai nos livrará da violência. A palavra aqui no hebraico para violência é injustiça, da opressão. Enfim, tudo isso que eu falei resume numa palavra: Jesus, né? Ele é que nos livra, é que livra o necessitado, que resgata, que nos arrebata, nos comprou de volta e vai nos livrar, aliás, já nos livrou da opressão, né? Paz, Senhor, pastor Guilherme Campos. Pai do Senhor Kleber, os pastores da bancada, os irmãos que estão conosco aqui no pós-madrugada, é a ação do nosso Rei, né? Exatamente. Que maravilha é entendermos que só de nós acordarmos pela manhã já é um milagre, porque Jesus cuidou de nós, nos abençoou e tem cuidado, livrado, compadeceu de nós. E a nossa experiência é essa, né, Kleber? É viver da palavra do Senhor. A palavra é o nosso alimento, é o nosso sustento, é aquilo que nos dá forças para subsistirmos a tentativa daquele que não agrada ao Senhor de trazer engano e violência. Mas nós estamos confiados numa palavra, num projeto de salvação, numa operação do Espírito, na qual o Senhor tem nos atendido em todas as coisas, né, conforme a sua vontade. O interessante é que quando você me perguntou ontem do texto, né, e eu passei para você esse texto, o Senhor nem tinha dado dom espiritual, mas como que a operação do Senhor, como que é maravilhoso nós vermos que Deus está no controle, no governo de todas as coisas. É porque quem reina é Ele é o nosso Rei. É verdade. Né? E a operação dele é tudo isso que nós vemos no texto, né? Ele livrou o necessitado quando clamou, livrou o aflito, quem não tem quem o ajude, e teve compaixão de nós, porque somos pobres, necessitados. E essa é a nossa experiência. Da mesma forma como o Senhor fez isso com os exemplos que nós usamos aqui no seu ministério, aqui nessa terra, né? Quando Bartimeu clamou por misericórdia, ele fez um clamor profético. Ele falou assim: filho de Davi, eu sei quem o Senhor é. Eu reconheço que a sua autoridade não é dessa terra. A Bíblia diz que passava Jesus Nazareno e ele clamou: filho de Davi, né? Então é o contraste daquilo que é profético, espiritual, com aquilo que é do homem, que é dessa vida. E o Senhor veio anunciar um reino que não é desse mundo, um reino que nós vamos morar em mansões celestiais, um reino que Ele tem preparado para aqueles que são fiéis à sua palavra, às suas orientações e ao projeto que o Pai estabeleceu. Isso é maravilhoso, né? E pastor Francisco Damiani, também conosco aqui nessa manhã, o texto fala assim, no verso 14, ele vai libertar ou libertará as suas almas do engano e da violência. Eu disse aqui que a violência aqui no hebraico é injustiça e opressão. Em Mateus 24, no verso 4 diz assim: e Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Muitos dirão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Verso 11: surgirão falsos profetas, enganarão a quase todos. Verso 24: porque surgirão falsos cristos, e se possível fora, enganariam até os escolhidos. O engano é um marco profético do fim dos tempos, que antecederia a volta, o arrebatamento da igreja. E o Senhor fala, Ele vai libertar as suas almas desse engano e dessa opressão, que exatamente é o engano e a opressão e a violência que atua nesse momento, nesse chamado fim dos tempos, ou tempo do breve, tempo do fim que estamos vivendo agora, pastor. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Kleber.
Pai do Senhor, os irmãos que estão conosco, é importante essa colocação e essa chamada de atenção, né? Porque a palavra, ela é viva em todo tempo e ela é atual, né? Nós vemos hoje alguns movimentos, algumas tendências, né, de querer reformar a palavra, de querer, né, atualizar. Ela é atualíssima, ela é presente porque ela é viva, né? E realmente, quando você chamou a atenção de alguma coisa que eu estava lendo aqui, também tinha despertado para isso, né? Esse momento que nós estamos vivendo é o momento do engano, é o momento da violência. Isso aí não estamos falando da nossa pátria, da nossa nação, nós estamos falando de um contexto mundial. Sim. Que nós estamos vivendo. A gente vê isso em todos os lugares, né? E nesta hora, há muitos, na verdade, que clamam por um libertador, mas não sabe quem é esse libertador. Não sabe que esse libertador, ele já veio, ele já cumpriu a sua parte e ele é o único que tem poder para libertar verdadeiramente a vida do homem. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a palavra, né? E esse libertador é o nosso amado Salvador Jesus Cristo, aquele que já deu a vida por nós. Interessante sempre frisar, Cleber, e a gente sempre ora também, que a cada madrugada o Senhor nos dá um maná. O maná é o alimento das primeiras horas do dia que Deus sempre proveu para o seu povo. E este é o alimento que neste dia o Senhor nos dá, né? E eu até grifei aqui na minha Bíblia, os 3 versículos que o pastor leu, tem 3 verbos aqui que me chamou a atenção. Livrará, lá no verso 12, compadecerá, no verso 13, e no verso 14, que você chamou a atenção aí, que é o libertará, né? E estes verbos, cada um deles tem uma ação, né? Ou seja, quem é que nesta manhã não se despertou aqui precisando do Senhor de um livramento, né? Então, Deus, o Senhor, ele tem esse livramento para sua vida, para o seu coração, aonde quer que seja o livramento, em qualquer situação, nele, só nele há o livramento para o necessitado, né? Compadecerá. Se compadecer é como se eu estivesse sentindo a mesma dor do outro. É compaixão, né? É compaixão. Se colocar no lugar do outro. E existe isso, Cleber, no homem hoje? É de forma nenhuma. O único que se compadece do homem, né, é o Senhor Jesus. Tanto é que na palavra de Deus mostra em algumas situações que ele até chorou quando ele viu a situação de Lázaro, ele chorou porque ele se colocou ali, e ele se compadeceu de nós quando ele se colocou na cruz. Ali ele sentiu a dor de toda uma humanidade, de todo homem, né? E este é o Deus, é nele que você tem que a cada dia estar na sua presença, porque nele há compaixão, ele vai se compadecer, ele libertará. Interessante que você chamou a atenção para 2 coisas, do engano e da violência. É uma operação para essa hora que nós estamos vivendo. É uma operação de engano, onde a mentira prevalece, o engano, o erro, né? E a violência, a truculência, né? Nós estamos orando aí por 2 companheiros nossos, pastores, que estão encarcerados. Essa truculência, essa violência que está se formando aí, né? Mas interessante, Cleber, você reparou aí no verso 14, que tem um segredo aí que diz assim: e precioso será o seu sangue aos olhos dele, né? Então, nesta hora, nós estamos vivendo, a vitória da igreja está no poder do sangue do Senhor Jesus, esse que liberta o homem, porque ele já derramou o seu sangue. Então o sangue dele é precioso, o sangue dele é poderoso, e é este sangue que nos guarda, que nos livra, né? E certamente, Kleber, nesta manhã, como você leu aí o dom, o Espírito Santo de Deus já operou, está operando e vai continuar operando até o culto da oração, porque no culto da oração você vai ter lá também o livramento, o Senhor vai se compadecer da sua necessidade e ele vai libertar a sua vida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pastor José Freitas, o texto aqui, o pastor Francisco disse muito bem, esses 3 verbos, né? Livrará, compadecerá, libertará. E no verso 14, no verso 15 diz assim, e viverá. Então, é a atuação completa do Senhor. E lembrei aqui de Jeremias 33:3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Ele nos diz, talvez, quem sabe, se eu estiver de bom humor,
né? Não, se você for gente boa. Não, ele fala assim: clama a mim. Quem? Quem clamar. E responder-te-ei, é uma afirmativa. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Basta clamar. Passeão, pastor. Pai do Senhor Cleber, Pai do Senhor, os pastores aqui da bancada, os irmãos estão acompanhando o pós-madrugada. É a nossa experiência, né? E é o que o Espírito Santo nos impulsiona, né? A clamar. O verso 12 que iniciou, né, que foi trazido pelo pastor Guilherme, 12, 13 e 14, diz que há livramento quando clama. Sim. Né? Porque livrará o necessitado quando clamar. Então, o pastor Marcelo Simão estava falando aqui em off, que aqui nos 3 versos está a ação do Trino Deus. Uhum. Então, o Deus que clama não começou aqui, desde lá do Egito, né? Que quando o Senhor ouviu, Deus Pai ouviu o clamor do povo por causa da opressão, por causa do jugo desigual. Então o Senhor enviou o socorro, foi Deus que enviou o socorro. Então Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Então aqui está a ação do Pai, no verso 12, né? O Deus que ouve quando clama. Você que está nos ouvindo, já clamou? Já abriu seu coração? Já colocou as suas demandas? Já pediu para que ele ouça e vá à frente? Ele já ouviu. Ele já ouviu. Nós não podemos acostumar com isso. Isso é uma dependência, é uma necessidade dos necessitados. Então, quando clama a ação do Pai, vem o verso 13 que compadecerá, o que ele compadecerá, né? A compaixão. O pastor Zonchisto diz que hoje é o menor verso da Bíblia. Jesus chorou. Né? Jesus chorou quando foi atender lá aquele que ele amava, que era Lázaro, né? Então, esse que houve compaixão com nós, ele salva. O verso diz que quando ele compadece do pobre, o salmista diz assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Então aqui a ação do Filho, o que salva a alma do necessitado. E a libertação do engano está na incumbência do Deus Espírito Santo, né? Aquele que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Ao contrário disso, nós vamos ser sempre autopiedosos. Por que eu tô passando por isso? Eu sou coitadinho. Autopiedade, né? O sistema religioso cria isso no homem, autopiedade. Aí leva o homem, ao invés de clamar, renunciando e se arrependendo, leva o homem a reivindicar. Aí você encontra as pessoas rodeando um monte de CI, né? Indo de nenhum lugar para lugar nenhum. Ao contrário, aqueles que estão se arrependendo, que estão clamando, que estão entregando a sua vida, que estão na dependência do Trino Deus, o Deus que livra, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Trino Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Espírito Santo, eles estão indo de vitória em vitória, de glória em glória. Os seus olhos estão contemplando o céu aberto. A experiência que você citou, que você citou da oração agora. Sim, do dom espiritual? Não, clama a mim. Clama a mim, responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Entendeu? Ele sabe que precisamos, mas ele deixou um projeto que o homem que tem o livre-arbítrio precisa buscar. Nós estamos aqui nesta manhã buscando, como disse o pastor Francisco, o maná diário. E sempre Deus... Poderíamos ter até o número de quantas madrugadas até hoje, né? É verdade. E em todas, Deus abriu as comportas do céu e derramou o seu maná sobre nós. Maravilha. Não só aqui nos estudos, mas em todos os lares, no mundo inteiro, que também abriram o seu coração e buscaram. Para eu liberar aqui o pastor José, a irmã Márcia Jacob, que mora em Patinga, Minas Gerais, disse assim: Kleber, hoje acordei às 5 horas da manhã e eu estava com uma tristeza muito grande no peito. Aí liguei a Rádio Manaim, fiquei escutando os louvores e comecei a pensar em tudo que tenho passado ultimamente e me senti cansada. E justamente às 5h46 comecei a chorar. O dom chegou para mim às 5h47. E comecei a chorar copiosamente. Meus familiares não entenderam, mas o Senhor entendeu e enviou seus anjos de acordo com o dom espiritual que vocês passaram aí. E nesse momento agora, sinto um renovo tão grande, uma felicidade tão grande ao ver que Deus lembrou de mim quando eu chorei de aflição. E como diz o louvor, o clamor de Ana, sem dúvidas, eu sou uma das servas que o Senhor revelou este dom nessa manhã. Glória a Deus. Irmã Márcia Jacob, olha só. Nós mudamos, nós às vezes falhamos, mas Deus não muda, Deus não falha.
Ele tem feito isso todos os dias conosco. Glória a Deus. Todos os dias conosco. E antes da madrugada aqui, eu tava acompanhando os louvores, tocou esse louvor de Clamor Ana. de Ana. Clamor de Ana. Ela estava ouvindo lá e ela sentiu que foi com ela. Olha que Clamor coisa de linda. Ana. Porque ele livrará o necessitado quando clamar. Também o aflito e aqueles que não tem quem o ajude. E somos nós, é a nossa história, é o que nós estamos desfrutando desse Deus que não dorme, que não falha, esse Deus todo-poderoso, é o Deus da nossa salvação, é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Essa é a obra do Espírito Santo que nós estamos vivendo e que nós dependemos dela. É o nosso bem maior. Pastor José Freitas, muito obrigado, tenho que liberá-lo, né? Tenho um compromisso profissional. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco nessa manhã, nos ajudando, nos auxiliando, pastor. Eu que agradeço e a todos a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, pastor José Freitas, pastor Marcelo Simões. Sim, antes disso chegou mais uma mensagem aqui da irmã Bete Rosa, que mora aqui na Serra. Ela disse assim: Kleber, eu perdi o sono e orei ao Senhor pelo culto da madrugada e Deus falou meu coração poderosamente. Olha só que coisa boa, louvado seja o nome do Senhor. Enfim, o Senhor ele tem prazer em nos abençoar. Olha o que diz aqui, pastor, estava lendo aqui, Jeremias 29:11, assim, o Senhor diz: porque eu bem sei, é o Senhor que está falando, eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz. E paz aqui não é ausência de problemas, não. Paz aqui é saúde, alegria, assistência, proteção, prosperidade. E não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, me invocareis, clamar. E ireis e orareis a mim. E eu vos ouvirei, diz o Senhor. Não diz talvez, diz eu vos ouvirei, é uma afirmação. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. Ou seja, ele se deixa ser achado quando nós clamamos pela misericórdia, pela graça, pelo sangue do Senhor Jesus. Ele se compadece, ele nos ouve e ele se deixa ser achado e nos abençoa, pastor Marcelo. Olha que bênção, que Deus é esse, pastor? É o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Paz do Senhor, Kleber. Paz do Senhor. Os pastores da bancada que conosco ainda estão. Ô Kleber, toda palavra ela mostra essa glória do nosso Deus. É esse poder para responder ao necessitado. Esse amor que o pastor Guilherme citou, incondicional. E essa libertação. Todas as três ações de Deus, elas são maravilhosas na nossa vida. Mas, conforme Francisco citou e você também depois falou do sangue, eu creio que a nossa grande vitória está exatamente nessa libertação. Por quê? Porque o Senhor, quando Ele criou todas as coisas na sua obra criadora, Ele criou para que o homem habitasse num ambiente maravilhoso, que Ele havia feito para cada um de nós. Depois que esse ambiente foi criado, o que aconteceu? Ele criou o homem para usufruir, tirando o homem exatamente do pó da terra e soprando nele o fôlego de vida. Então, esse ambiente que nós vivemos hoje foi feito com grande amor. Foi algo que Deus fez para que o homem, feito à sua imagem e semelhança, pudesse viver. E o pastor Francisco falou exatamente do engano, da violência que hoje está sobre a terra. Mas eu vou falar aqui, não é a terra física, é no coração do homem. Esse engano está no coração do homem. Então, o que Deus quer fazer? Deus quer que você clame a Ele para que Ele te dê o livramento dessa grande opressão que está sobre o homem, para que Ele te dê conhecimento desse grande amor, essa compaixão, e você possa ter o seu coração liberto para que Ele faça habitação. Não seja um coração corrompido, uma terra corrompida, porque Ele quer te fazer templo do seu Espírito. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, você que está conosco, entenda uma coisa.
Não procura Deus na sua razão, não. Procura no dom que Ele tem nos dado pela virtude do Espírito Santo na nossa vida. Jesus, quando ele começa as parábolas, ali no capítulo 13, ele fala da parábola do semeador. Então ele fala de 4 tipos de pessoas: aqueles que a palavra caiu à beira do caminho, aqueles que a palavra caiu entre pedregais, aqueles que caiu entre espinhos, e fala do terra boa. O terra boa é o que ouve, compreende e dá fruto. É o coração do homem que atende àquilo que Deus está fazendo nessa última hora. E o que Deus está fazendo? Ele está mostrando a glória, o poder e a capacidade de libertar o homem, o amor dele. E o terra boa é o que ouve, compreende e dá fruto. Que frutos são esses? São os frutos da obra da carne? Não. Da obra criadora? Não. Os frutos da obra criadora estão dentro da razão humana, que foi contaminado. Agora, os frutos do Espírito são as ações do Espírito Santo para que este homem possa produzir aquilo que Deus deu a ele através do dom espiritual. O dom espiritual hoje, nessa madrugada, já falou a quantas pessoas. O dom espiritual é a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus estabeleceu a dispensação da lei, estabeleceu a dispensação da graça. E nesse meio termo, ele estabeleceu que Jesus, o mediador entre o homem e Deus, se humilhasse à forma humana para provar que todo homem, dependente de Deus, pode vencer o mundo. Por isso que ele diz assim: no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Por que ele venceu? Porque ele foi fiel ao projeto de Deus. Ele foi fiel àquilo que Deus estabeleceu para ele realizar. Meu irmão, minha irmã, você está sendo chamado para fazer uma obra que muitos seres desejaram fazer, mas ele confiou a você, porque ele precisa, entre aspas, a palavra precisa, que você clame a ele para dar solução às suas necessidades. E ele clamando, como o Kleber deixou no livro de Jeremias, ele vai te responder, porque ele tem prazer nessa sua dependência. Ele não te criou para você ser independente, mas ele te criou para você estar junto dele, porque ele é nosso Pai, nosso Senhor. Ele é nosso irmão. O Rei é nosso parente. Glória a Deus. E pastor Guilherme, em cima do que o pastor Marcelo acabou de colocar, a parábola aqui do semeador, em Mateus 13, verso 19, diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino, exatamente o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, e não a entendendo, tem que ter entendimento, vem o maligno e tira o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Mas no verso 23 ele diz: mas o que foi semeado em boa terra é aquele que recebe a palavra, ele ouve, ele compreende a palavra, ele dá fruto, produz, né? Esse é o que a terra é boa. Esse o maligno não consegue tirar. Então nessa manhã é ouvir a palavra, né? De um coração aberto, né? Para que essa palavra possa frutificar no coração. Essa é a vitória da boa terra, né, Cléber? Exatamente. A vitória da boa terra é saber que vai gerar frutos e que no final de tudo nós estaremos com o Senhor na eternidade, né? Que maravilha que riqueza a palavra do Senhor, uma fonte de riqueza inesgotável, né, pastor Francisco, pastor Marcelo? Quantas experiências, quanto ensino, quantas bênçãos a gente tira de um versículo, de uma palavra. Olha a mobilização da eternidade em prol da igreja, do corpo, diante de uma semente que cai na boa terra. Tudo está preparado. Tá tudo pronto, né? No dia de 27 de julho de 2023, já estava no calendário de Deus para tudo se cumprir. Você disse a mensagem pro Kleber, a irmã estava orando 4 horas, o Dom veio logo em seguida, 5h46. 5h46, e esse dia
estava preparado na glória de Deus. no É isso que nós calendário de precisamos entender, não é casualidade. Não. Deus tinha uma mensagem para cada um dos nossos corações. O meu querido pastor João Ridolfo, o sogro do Jorginho, pastor João Ridolfo, meu querido pastor João Ridolfo da Serra, disse assim: Kleber, o maná hoje foi forte e me alimentei bem da palavra do Senhor. Glória a Deus. Pastor João Ridolfo, mandar um abraço pro senhor, obrigado. Que bênção. Que bênção, né? Um homem de Deus. Eu conheço o pastor João Ridolfo há muitos anos, né? Aliás, nós conhecemos. Também conheço. Lembro dele quando eu era criança. Lá em Aimorés. Ele sempre tem essa característica. Nós vamos ler o livro tal, tá entre Gênesis e Apocalipse. Para facilitar os irmãos, baixar a palavra. Um abraço, pastor João Ridolfo. Saudades do companheiro. Queremos o senhor aqui em qualquer dia, tá bom? Já tá convidado. É só me falar o dia que o senhor pode vir aqui, tá bom? Participar da madrugada com a gente. A irmã Renata Luiza, que mora em Paciência, no Rio de Janeiro, disse assim: Kleber, estou aqui ouvindo a rádio. Maravilhoso é acordar aos pés do Senhor. Todos os louvores tocados antes de vocês começarem a madrugada e após a palavra a madrugada falaram no meu coração. O Senhor Deus falou comigo às 3 da madrugada e continua falando agora no pós-madrugada comigo. E eu me identifico como uma das servas em pranto. É assim que eu me encontro, devido a perdas, lutas, tristezas. Mas desde o culto de senhoras de ontem, Deus tem falado comigo, Deus tem cuidado de mim. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês que têm sido grandemente usados nas mãos do Senhor. O dom espiritual é real, é tão real quanto eu estou vendo aqui os pastores aqui comigo, aqui dentro desse estúdio, pastor Francisco Damiani. E Deus, quando ele mostra, porque ele tem o prazer e a alegria de cuidar. Glória a Deus. É importante frisar isso, né? Essa bênção do dom, a bênção do projeto de Deus, isso é real. Isso me faz lembrar, sabe o que, Kleber? Quando o povo saiu do Egito, nós estamos estudando a saída do povo, né? E havia uma determinação de Deus, ou seja, o Senhor colocou ali uma orientação. De dia, qual era a revelação do Senhor de dia? Ficar debaixo da nuvem. Sim. E à noite, a coluna de fogo. E aquilo era real. Você via aquilo, aquela Sim. operação de Deus, todo mundo via. Quem quisesse a benção, né? Porque à noite, a coluna de fogo, porque servia tanto para aquecer como para iluminar. Sim. Né? Eles estavam no deserto, à noite havia uma inversão térmica, né? De dia, o calor extremo, e à noite, o frio extremo. Então aquilo ali era a revelação de Deus. De dia, a sombra, a nuvem. Quem andasse ali debaixo daquela nuvem e quem de noite seguisse aquela coluna de fogo, estava preservado. Como nós falamos um dia aqui, o Guilherme até anotou, a revelação, ela preserva a vida. Nesta hora também, a revelação, ela preserva a vida que o Senhor nos deu, que é a vida eterna, até o dia em que nós entraremos nas mansões celestiais. Uhum. Então, é importante isso, né? Contar uma experiência aqui rapidinho com essa questão dos dons, da revelação. Quinta-feira passada, retrasada, aliás, estava lá no culto de oração na igreja, e sempre nas quintas-feiras tem muitos dons, né? E nós estávamos passando os dons. Eu sempre tive muito temor, tenho muito cuidado quando eu passo os dons na igreja. Eu sempre falo, às vezes você sabe que só tem crente aí, você fala, irmãos, os dons, é a manifestação do Espírito Santo, é aquilo que o Senhor mostrou para hoje. O dom espiritual é para quem está aqui na igreja. Não adianta você estar pensando que esse dom é com o irmão, o que faltou não é com você, é comigo, com nós que estamos aqui. É para nós que estamos aqui, né? E passei naquele dia, tinha 5 dons. E eu vi que tinha uma meninazinha, nós temos uma criança lá chamada Isabel, e ela levou uma visitante, agora está no período de férias. Ela tem entre 7 e 8 anos, a visitante também deve ter nessa idade. E aquela meninazinha ficava prestando muita atenção no culto e tudo. E acabamos o culto ali de oração, e no final eu tô vendo a Isabel e a meninazinha atrás de mim. Eu corto, volto para lá, elas estão e atrás. Aí a Isabel, muito esperta, assim, pastor, a visitante quer falar com o senhor. Você fala, não. Ela quer saber o que é dom espiritual. Assim, pronto. Aí eu parei, sentei com ela, expliquei o que era dom. Aí no final, assim, você entendeu? Ela assim, tudo.
Glória a Jesus. Aleluia. Uma visitante. O que chamou a atenção foi os dons, ou seja, foi a revelação. Porque as pessoas hoje, elas vêm, é igual de manhã aqui. Por que as pessoas de manhã cedo, elas ligam o rádio, ficam esperando? Não é para ver a minha cara, a cara de Kleber, a cara de Marcelo. É porque elas sabem que aqui o Senhor vai derramar a bênção, o Senhor vai derramar a vitória, vai derramar o livramento. O maná não vai faltar. Abrir as o comportas. maná não vai faltar. As bênçãos do Senhor não têm faltado nesse culto glorioso, né? Nesse instrumento que tem sido hoje a Rádio Manaim, propagando a profecia. A Rádio Manaim, ela faz a propagação do profético nesta hora para todos os lugares do mundo. Então, isso que é importante, é saber isso, né? É saber de que a revelação, ela preserva a vida. A revelação nesta manhã da palavra, né? Não foi o pastor Guilherme, não. Foi o Espírito Santo que conduz o ministério dele, conduz a vida dele. Aquilo que nós estamos falando aqui, não estamos falando porque combinamos, não. Cada um aqui chega aqui, né? Aqui orando, clamando, e o Senhor é que conduz todas as coisas. Glória a Deus. Então, nisso está a beleza, nisso está a vitória desta obra. Saber que há um Deus, né, que está sempre presente para livrar, há um Deus que tem se compadecido de nós, mesmo que nós não mereçamos, há um Deus que nos liberta, né? Porque, Kleber, essa palavra libertará, interessante que todos esses verbos estão no futuro do presente. Eu sempre gosto de ver a conjugação, né? Porque era profético, né? Era profético. Ele vai continuar livrando hoje, vai continuar livrando amanhã até o dia o fim da vitória final, que nós vamos estar lá na eternidade, né? E o detalhe, ontem, quando o pastor Guilherme me passou o texto, eu ia estudar o texto, né? Eu preparei para estudar o texto, o senhor falou, não estuda não. Na hora eu vou te falar. E eu não estudei o texto. E quando nós chegamos aqui hoje, tinha esse dom espiritual aqui já, enfim. Ele já tinha programado todas as coisas. Recebi outra mensagem aqui. A irmã Sônia, lá de Campina Grande, na Paraíba, disse assim: Kleber, você não tem noção do renovo que senti nessa manhã com a palavra de hoje e também no pós-madrugada. É bênção do início ao fim. Deus seja louvado pelos vasos preciosos que são vocês. Obrigado, irmão. Glória a Jesus. Aleluia. A irmã Carminha, lá de Birité, Minas Gerais, assim, eu estou vivendo dias de plantões. E nesta madrugada, ou seja, plantões porque ela fica acordada o tempo todo, diante de tanto problema. Eu chorei muito ouvindo a madrugada. Hoje eu senti que um anjo do Senhor enxugou as minhas. Não tem como atender os irmãos agora, né? Por telefone não tem como. E a irmã disse: eu senti hoje que um anjo enxugou as minhas lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. É exatamente isso que o Senhor mostrou, que um anjo, 3 anjos, não estariam indo em direção a 3 irmãs nessa manhã, que passaram a noite chorando, angustiada, aflita, diante de tanto problema. Mas Deus se compadeceu de você nessa manhã. Olha que Deus maravilhoso, que se compadece, se coloca no lugar. E Ele sabe isso, porque Ele se colocou no nosso lugar. O pastor falou isso, quando Ele se colocou na cruz do Calvário. Mas nessa manhã, assim como Ele se colocou na cruz do Calvário por mim e por você, Ele se inclinou nessa manhã, aqui neste lugar, aí na sua casa onde você está, para ouvir o teu clamor, para ouvir. Deus não está disperso ao seu clamor, ao contrário, Ele está com o ouvido inclinado, e é por isso que nessa manhã essa palavra foi trazida para você, porque o Senhor tem o prazer, a alegria, a satisfação de te libertar, de te resgatar, de te abençoar. E Kleber, esse mesmo Jesus que lá na cruz, né, tomou o nosso lugar, né? Hoje Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aonde que Ele está hoje? À destra do Pai, intercedendo por nós. Essa que é a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, que bênção. Vamos louvar o Senhor? Sim, tem mais uma irmã que a mensagem não para de chegar. Glória a Deus por isso. A irmã disse assim: da onde, Vitória? Da Conquista. Disse assim: Kleber, paz do Senhor, irmã Ana Lúcia. Eu sou uma das 3 irmãs do Dom. Também acordei triste, angustiada, chorando. E orei ao Senhor pedindo: Senhor, alegra o meu coração ainda hoje. Amém. E quando eu vi o dom, não acreditei. Então acredite que é para você. Creia. E ela falou assim: eu não acreditei que a resposta viesse tão rápido.
Glória a Deus, é esse Deus a quem servimos. Ô, Kleber, Pois não, pastor Marcelo? ela não acreditou. Se ela passar a acreditar, vai vir mais rápido ainda. Mais rápido ainda, né? E outra coisa, o senhor falou que abençoou 3, né? Já Isso. tem mais de 4 que se identificaram. Não, mas o número 3 é só pra é verdade. dizer pras pessoas assim, ó, toma posse da sua bênção. Isso. O desejo é abençoar. Quantas pessoas estiverem angustiadas nessa manhã, clama ao Senhor, ele vai, a palavra diz, ele vai Livrar, livrar, compadecer. libertar e você vai viver. Glória a Deus. Vamos ouvir o louvor? Daqui a pouco a gente volta. Manaim anunciando o Evangelho Eterno. Meus irmãos, recebi aqui mais uma mensagem. Aliás, recebi várias mensagens. Glória a Deus por isso, né? A irmã Bruna, lá de Santa Cruz, Cabralha, na Bahia, disse assim: Kleber, hoje me senti tomada de uma vontade imensa de enviar mensagem para vocês. Não sei porquê. Hoje acordei triste e senti um renovo espiritual em minha vida. Eu conheci a Rádio Manaim através de uma irmã há cerca de 90 dias atrás. E desde então não deixo de ouvir vocês sequer um dia. Vocês não fazem ideia de como esse culto de madrugada e o pós-madrugada tem me ajudado. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que Deus abençoe a irmã. A irmã disse assim: Kleber, não sei explicar, mas quando eu escuto esse louvor que você colocou agora, eu sou a fonte da vida, eu sinto como se eu estivesse na glória. Amém, glória a Deus. Meu querido pastor Novaes, lá de Barra de São Francisco, disse assim: Kleber, madrugada maravilhosa, hein? Muita bênção, louvado seja o nome do Senhor. Abraço ao pastor Marcelo Simões, pastor Francisco Damiani, pastor Guilherme e a você. Obrigado, querido. Pastor Novaes, gente da melhor qualidade, hein? Um abraço, pastor Novaes. Tive o prazer de Receba o conhecê-lo nosso abraço. lá no restaurante do Manaim. É mesmo, rapaz. Pastor Novaes é gente da melhor qualidade, hein? Um abraço, pastor Novaes. Um abraço, querido. Um abraço nosso povo aí do Bambé, em nossa querida Barra de São Chico. A irmã Ana Emília, nossa irmã Ana Emília aqui de Coqueira Taparica 1, Vila Velha, disse assim: Clavestor não clamou aqui por vocês. Parece que aconteceu alguma coisa, de repente pararam o pós-madrugada. Não, tá normal aqui, o pós-madrugada. Pode ser sua internet, mas não deixa de clamar pela gente não aí, tá bom? Precisamos da oração dos irmãos. Um abraço, Ana Emília. Um abraço ao nosso pastor Romário Souza. Ele diz: Kleber, ouvindo vocês falarem da palavra, percebemos que não são apenas palavras que saem dos lábios de vocês, mas sentimos que é o som da própria alma. É como se a alma saltasse de alegria. Amém, querido? Pastor Romário Souza aí na Serra. Obrigado, querido. Grande abraço ao nosso querido pastor. Eu tô tentando dar os abraços aqui, mas são tantas mensagens, por isso eu tô falando rapidinho, tá? Um abraço ao irmão Daniel, diácono de Campina Grande, na Paraíba. Disse: Kleber, essa madrugada foi uma explosão do poder de Deus, algo maravilhoso. A bênção dessa manhã vai refletir em todo o nosso dia. E o pastor Francisco Damiani, ele já falou isso aqui há um tempo atrás. Ele disse assim: Kleber, a palavra da madrugada é que norteia todo o nosso dia. Lembra que o senhor falou isso? É verdade. É um maná diário. E é exatamente isso que o diácono Daniel de Campina Grande está falando. Deus, a palavra dessa manhã é: Deus, ele vai te livrar, ele vai se compadecer, ele vai te libertar e você vai viver. E viverá. Viverá. É isso. O meu querido irmão, lá de Barra São Francisco, meu querido irmão que é militar também, Walter, tá mandando um abraço aqui para todo mundo que tá ouvindo na Rádio Manaim. A nossa irmã Roseli Teodoro, e todo mundo acordou hoje cedo lá em Barra São Francisco, hein? Nossa irmã Roseli Teodoro, lá de Barra São Francisco. E Kleber, pastor Novaes é meu pastor, eu sei disso. Um abraço, irmã Roseli Teodoro. Esse Kleber, não tem como não ficar ligado nessa rádio, que é bênção. É verdade, é uma bênção de Deus para todos nós, né? A irmã Emília continua no clamor por vocês. Obrigado, irmã Ana. Um abraço. Nossa querida irmã Ana Emília, uma jovem aqui da Coqueira Taparica, né? Queridos, sim, chegou mais uma mensagem aqui do irmão Danilo, lá de Batatal, Marechal Floriano. Assim: Kleber, o que o senhor está fazendo na madrugada de hoje faz parte das riquezas que ele tem dado à sua igreja nessa última hora e que está à disposição de todo aquele que abriu o coração. Mas quando vimos na EBD, quando a igreja partir, levará toda essa riqueza com ela. O Espírito Santo será retirado e as suas consolações e revelações juntamente com ele. Boa palavra, pastor Marcelo. Boa
e de grande reflexão, né? Exatamente. Porque logo em seguida a próxima trombeta é o AIS, né? Exatamente. Exatamente. Então lá vem sofrimento. Exatamente. Então a hora é de estar atento, preparado para essa saída, não é? Meus queridos, eu tenho aqui alguns pedidos de oração mas tem 3 que eu não poderia deixar de falar, só que são tantas mensagens que elas vão se sobrepondo e eu coloquei no início aqui, já está no final. Eu vou ter que procurar aqui, mas eu lembro, nós temos que orar pela irmã Zara, a nossa irmãzinha lá na Inglaterra, que os médicos ainda não sabem o que ela tem. Ela está sofrendo muito, ela tem apenas 2 aninhos de idade. Por favor, vamos orar pela nossa irmãzinha, a irmã Zara, é filha da irmã Nicole. Achei aqui? Achei. Ela disse assim: olha, Kleber, ore pela irmã Zara para que Deus possa dar direção aos médicos, né? Ela foi novamente transferida de um hospital para outro para fazer uma cirurgia. Algo está causando inchaço no abdômen dela e os médicos não conseguem descobrir o que está causando isso. É um pedido de uma mãe que está aflita, né, com toda essa situação. Então vamos orar pela irmã Zara, tá bom? Nossa irmãzinha. Também pelo Benaia, lá de Patinga, que vai passar por essa cirurgia na coluna e que os médicos não garantem um sucesso. Mas o Senhor, nosso Senhor, é o Todo-Poderoso. Já deu a vitória. Já deu a vitória. Também pelo Leonardo, nosso irmão Léo, que vai passar por uma cirurgia agora 8h30 de cálculo renal, né? Vamos orar. São os pedidos dessa manhã. Tem outra criança aí, né, Kleber? A Rebeca, né? Pastor, o senhor falou? A Rebeca tem 3 anos. Isso. Ela passou por uma cirurgia de coração, foi entubada, já saiu da CTI e hoje está no quarto, né? Quem pede oração pela Rebeca é o pastor José Bragança, de Pampulha, Minas Gerais, e a irmã Doroteia. Isso. Vamos estar orando por essa criança também de 3 anos, para que Deus abençoe. Bem lembrado. Ô Kleber, Pois não, pastor? o Leonardo, ele já fez essa cirurgia renal e tá tornando a fazer por causa da quantidade de pedras que tá no rim. É como o pastor Ricardo Diniz também, que sempre passa por cirurgia de cálculo renal. Quem tem, vai ter o resto da vida. Então, tem que ter cuidado, tem que tomar bastante água, tem que evitar alguns alimentos que causam esse cálculo renal, que são pedrinhas, cristais, né? A principal causa é a falta de água, né? Não toma porque muito é cálcio, água né? em quantidade. Muito cálcio. Mas também não toma água, aí favorece a cristalização para a formação do cálculo. Amém. A irmã Helena Matias, ela disse: Kleber, estou em glorificação a Deus, no início do clamor até agora. Minha oração é só esta: o Senhor me ajudar. Ela está com desgaste no quadril, né? E ela precisa de uma bênção, né? Vamos orar pela nossa irmã Helena Matias. Ela precisa dessa bênção, né? Ela está com desgaste no quadril. Algumas pessoas até já me falaram, também conhecidos nossos, né? Que tem esse desgaste ali naquele osso, na cabeça do fêmur, e tem que botar uma prótese. Não é fácil passar por uma cirurgia, não é fácil. Eu evito sempre, né? Não preciso de cirurgia, graças a Deus, mas é bom evitar. Não é bom evitar. Bom, são 7h29. Eu quero agradecer imensamente aos irmãos que enviaram mensagem, continuem enviando mensagem. Eu vou ler todos aqui. Chegou mais uma. A irmã, aliás, várias. A irmã Rita Gomes, que mora em Valadares, é minha querida GV, disse assim: Kleber, passei a noite angustiada, triste, amargurada. Não dormi um minuto sequer nessa noite. Mas desde os louvores da madrugada que você colocou, a palavra do Senhor, o pós-madrugada, Deus me visitou maravilhosamente nessa manhã e me deu a vitória. Glória a Deus por isso. Meus queridos, quero agradecer aqui ao pastor Guilherme, ao pastor Francisco Damiani, ao pastor Marcelo Simões por essa manhã gloriosa na presença do Senhor. E vou pedir ao pastor Marcelo que esteja orando agora após a vinheta para que possamos encerrar aqui o pós-madrugada de hoje. Pastor Marcelo, vamos orar? É momento de oração. Momento de oração. Pai querido, há um louvor, uma gratidão nos nossos lábios por tudo quanto o Senhor tem operado nas nossas vidas nesta manhã. Amém. Mas, conforme aprendemos, queremos clamar a Ti, para que o Senhor esteja ministrando a Tua bênção. De maneira especial, queremos pedir pelo Benaia, amém, Senhor, pela Zara,
pelo Leonardo, Senhor, tem misericórdia. pela Rebeca. Amém. Estende as tuas mãos, envia os teus anjos e ministra ali a bênção de maneira especial, onde eles possam ser alcançados por este amor glorioso e ter definido a vitória em cada uma das suas necessidades. Amém. Manifesta, Senhor, assim o teu poder, o teu amor, livrando-os de todo o mal e que na recuperação todos possam continuar bendizendo ao teu nome. Suplicamos ainda em favor deste trabalho que a Rádio Manaim tem feito, que em tudo o Senhor possa prosperar, dando sabedoria, Aleluia, discernimento, Senhor, aos gestores, e assim o teu nome continuar sendo engrandecido. Aleluia. E a tua palavra indo de encontro a cada coração necessitado, aflito, angustiado, para que libertos eles possam ter vida. Amém. E vida em abundância. Amém. Opera assim a tua bênção em favor de todos aqueles que estão se deslocando dos seus lares para o trabalho, do trabalho para os seus lares, descansando. Amém. E abençoa a todos os teus servos que permanecem, ó Deus, vivendo pela tua palavra. Nós oramos já glorificando o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor.